Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Esta é uma aula um pouco diferente. Vamos corrigir a prova de vocês. Porque o professor aqui acredita que ao realizar a prova, o objetivo dela não é somente você provar o seu conhecimento diante do conteúdo, mas também na aplicação da prova você pode aprender mais ainda sobre o conteúdo. Tá? E na correção você vai aprender mais ainda, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma oração, tá? Pedir a presença do Espírito Santo. Oremos. Nosso Pai querido, pedimos a sua presença, que todos aqui sejam felizes, que aprendam e sejam felizes com o conhecimento adquirido e que seu lar seja repleto de paz e alegria. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então? Vamos lá então, meus queridos. Lembrando que essa prova ela foi promovida, por meio do Google Forms. Tá bom? Então, número 1. Assinar a alternativa que melhor compreende sobre o conceito de guerrilha. Tá bom? Guerrilha. Tá? A resposta certa é a C. Luta armada, efetuada em pequenos grupos de combatentes composto geralmente por pessoas não pertencentes a exércitos nacionais, sem respeito pelas convenções internacionais. Lembro para vocês, guerrilha, o nome de guerrilha vem de guerra, e seria uma guerra armada e organizada por civis, que é contra o governo vigente, tá bom? A mais conhecida é as Farc, tem outras, tá? Vamos lá então. Então a resposta certa é C. 2. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro, Cuba, tá? Em Cuba, Revolução Cubana. A luta revolucionária. Qual dessas alternativas tem relação então com essa Revolução Cubana, tá? Então a resposta certa é a D. Foi dirigida por uma guerrilha nacionalista, ou seja, sentimento nacionalista, e anti-imperialista. Era contra os interesses do Império Americano, assim que a família Castro compreende, tá? Que angariou apoio e oposições da burguesa e de setores. Enfim, teve apoio, Teve apoio da União Soviética. E se você tivesse empresa lá nessa época, esquece, Em uma revolução comunista, tudo que faz parte do império, do Estado, que é da empresa, pertence ao Estado, tá? Tudo é do Estado, tá bom? Então, por isso a resposta certa, então, é a D. Tá bom? 3. Populismo. Tá? Lembrando que populismo é onde tem um governo que tem políticas e o político que está como presidente e tem o apoio da grande massa, da população, do povão. Tá? Então, qual desses líderes que faz parte dessa política? A resposta é correta, tá? Brasil, Getúlio Vargas. Sim, tá correto. Tá? Getúlio Vargas foi considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos. É bem político, tá? Mas é o governo populista. B. Argentina, Juan Perón. Sim, é considerado populista. C. México, Lázaro Cárdenas. Sim. D. Colômbia, Hugo Chávez não. Hugo Chávez foi na Venezuela. Só um detalhe aí, tá? 87% da sala acertou. Parabéns pra sala. 4. Isso já tem a ver com o Estado de Israel. O Estado de Israel, que foi fundado em 1948, após a aprovação da ONU, da partida da Palestina entre árabes e israelenses. Esse conflito entre árabes e israelenses, desde Abraão, tá? Filhos de Abraão, tá? Há muito tempo, tá? Qual país que apoiou, tá?
os judeus. Lembrando que após a Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 6 milhões de judeus, tá? Nas mãos de Hitler, do nazismo, tá bom? E a resposta certa é a Inglaterra. Os Estados Unidos ajudou também, tá? Mas a Inglaterra que ajudou aqui na lista, tá bom? Então, 82% acertou, parabéns. 5. Nas décadas de 60 e 70, a América Latina viveu uma experiência de inúmeros golpes que deram início a ditaduras militares que, apesar das diferenças entre si, apresentam características comuns. Lembrando que uma das características dos regimes militares é o apoio dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos da América Latina, os Estados Unidos, devido à sua política, né, falou, não, a América é minha, Europa, sai daqui, tá? Então patrocinou, então. Só Cuba, né, em especial, que entrou em choque, tá? Então, a resposta certa, o que tem em comum? Ora, parabéns, 90% acertou a resposta. É a D, apenas a afirmativa 1, 3 e 4 estão corretas, tá? Somente a 2 está incorretas. Vamos ver aqui. Na sentença, na afirmativa 2, o governo dos Estados Unidos, profundamente envolvido na Guerra Fria, no continente asiático, não participou diretamente dos golpes militares. Como assim? Foi ele que patrocinou. Ele escondia, né, tipo aqui no Brasil mesmo. Depois foi descoberto que patrocinou muito interesses americanos. Tio Sam. Vamos lá então, meus queridos. Agora na questão... Na questão 6. Existem semelhanças entre as ditaduras militares brasileiras, argentina, uruguaia e chilena. O que tem em comum todas essas? Tá? A resposta certa é a B. Combateram o inimigo comum. O que é a esquerda? Essas ideias comunistas sempre tinha desculpa, né? Vamos dar um golpe militar porque a esquerda, os comunistas, estão invadindo, estão conquistando espaço, tá? Tinha alguns fatos verdadeiros, sim, mas eles, né, inventaram desculpa para dar um golpe militar, tá bom? Então, tem muito exagero aí, mas tem muitos fatos. Sim, teve alguns ataques, né, comunistas, sequestros, mortes, mas o regime militar, patrocinado pelo Estado, né, o exército, matou muita gente e fugiu com muitos corpos. Tá? Vocês vão ver o regime militar no Brasil. Tá? 7. Tem um texto aí bem legal, curtinho o texto, tá bom? E vamos lá então. Aqui tem a ver com a derrubada do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado. Encerra-se o período da Guerra Fria e inicia-se, né, uma nova época nas relações internacionais e na geopolítica mundial. A respeito da geopolítica, a geografia com política, mudanças, né? E das relações internacionais naquela época, assinarem o que está correto. Então, é uma soma, tá bom? Parabéns, a maioria acertou. Deu 12. Por que deu 12? Faz a conta aí. Tá bom? Então, a resposta certa é a C. A Guerra Fria promoveu alinhamentos... Vamos ler algumas afirmações aqui. A Guerra Fria promoveu um alinhamento nos países da África e das Américas contra os interesses das antigas potências coloniais, que pretendiam a manutenção do seu domínio político naquele continente. 2. O fim da Guerra Fria estimulou o crescimento do socialismo na América Latina, com a criação e desenvolvimento de grupos armados, né, no Peru, nas Farc, correto. Interessante, né? Porque foi o fim da União Soviética, mas vários países da América Latina optou, né? Aqui no Brasil mesmo teve alguns movimentos políticos, inclusive logo após, né, teve o Lula, né? Vamos ver isso depois, tá? Na Venezuela também. Então a resposta certa é a C, é a 12, tá bom? Vamos lá então.
8. Sobre o período da chamada Guerra Fria, que se inicia após o fim da Segunda Guerra Mundial e persiste até o início da década de 90 do século passado. Assinar a alternativa correta. A resposta certa, a maioria acertou, é a D. A soma é 15. Tá? Faz esse cálculo aí. Porque deu 15. Tá? Simples. 8 mais 4 tá 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Ou seja, todas. 9. Leia o texto e em seguida assinar a alternativa correta. O caráter informal, dinâmico, flexível e mutável do combate irregular tem contrariado o cientificismo acadêmico, frustrados da experiência daqueles que procuram em vão por padrões doutrinários rígidos, aplicáveis com a mesma abrangência ancorada na ideia irregular. Professor, do que isso tem a ver? Vamos resumir aqui. Partindo do trecho acima, é possível afirmar que se enquadra na categoria de guerra irregular ou guerrilha, novamente guerrilha. Qual a resposta certa? É B. FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e a guerrilha do Araguaia. Araguaia foi no Brasil. Tá bom? Então, 87% acertou isso. E por último, a 10. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos dos territórios por eles disputados, está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com, novamente, tá, com o Estado de Israel, tá, com o aumento das tensões entre ambos os lados das questões. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. O que é esse sionismo? A resposta certa é C. A busca dos judeus pela terra prometida, nos arredores de Jerusalém. Tá bom? 87% acertou. Então foi isso, então, meus queridos. Vocês podem conferir também, o gabarito está em PDF, tá bom? Mas espero que você saiu bem nessa prova. Se você não fez a prova, tá bom? Dei o prazo. Prova substitutiva, tá? Porque eu coloquei meu WhatsApp para vocês poderiam mandar mensagem para mim, tá bom? Estou aqui para ajudar para vocês. Alguns tiveram dificuldade para acessar a prova e eu mandei, resolvemos juntos, tá bom? Então qualquer coisa, tem meu WhatsApp, tá bom? Pode contar comigo. Um grande abraço do professor, até a próxima aula. Tchau para vocês!